Prezadas, prezados e prezades, e especialmente Dona Jordana, como vocês sabem, eu estou fornecendo uma plataforma política aí para Dona Jordana para ajudá-la aí na campanha a deputada federal, já que ela diz que ano que vem será candidata a deputada federal e ela precisa de uma plataforma, porque até agora não mostrou nada em termos de plataforma. Então eu estou querendo colaborar para que ela possa ter uma plataforma e poder usar essa plataforma na sua campanha, podendo maximizar suas chances de se eleger, né? Então, Dona Jordana, vamos lá. Eu já dei 15 sugestões aqui. 6 foram sobre reforma política, 6 foram sobre reforma tributária e agora eu já dei 3 sobre melhoria na educação. Nas 3 que eu falei sobre melhoria da educação, eu falei da necessidade de se estudar mais tempo, das escolas oferecerem por mais tempo educação para os alunos. Eu falei da questão da melhoria e do enriquecimento de currículo. E eu falei que as escolas precisam ter estrutura para poderem agregar mais para os alunos. Então vamos falar de outro item que é absolutamente necessário. Vamos falar de professores, né? Então, não existe a figura da educação se não existe o educador. E eu sei porque durante mais de 20 anos eu fui educador. Eu fui professor universitário na área de administração de organizações, né? Tive uma carreira de mais de 20 anos. Infelizmente, depois o mercado me eliminou, né? Porque exatamente quando a gente está próximo de fazer 50 anos, como eu estava na época, né? E tende a ser um professor cada vez melhor, porque com experiência cada vez maior, né? Eles vão lá e te limam e te trocam por garotões e garotonas que têm metade da tua idade para ganhar 1/3 do salário que você ganha. A verdade é essa. Então eu fui limado, inclusive pela Universidade Estácio de Sá, onde você estuda, né? E estuda direito, né? E não me deram mais a oportunidade. Mas vida que segue. Então, a figura do educador, a figura do professor é muito importante. E não adianta vir com essa história que, não, professor tem que ganhar pouco porque tem que fazer por sacerdócio. Não, vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de hipocrisia. Se você quer atrair os melhores para a sala de aula, você precisa pagar bem. Você precisa pagar bem. Então, o professor tem que ser bem pago, tá? Isso é o primeiro ponto. Quanto mais você pagar bem para os professores, mais você atrairá os melhores cérebros para serem professores, tá? Isso, eu acho que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, ele tem muito que ensinar para você, Dona Jordana, mas muito mesmo, né? Por quê? Porque quando ele foi governador do Maranhão, um estado pobre como o Maranhão, ele dava um salário para os professores que era absolutamente exemplar. Se um estado pobre como o Maranhão pode fazer, todos os outros estados também podem, né? E então, o salário do professor tem que ser maior. O raciocínio é bem simples. Quanto mais você paga para os professores, mais os melhores cérebros ficam como professores e colocando os melhores cérebros como professores, você fornece aos alunos uma educação melhor, uma educação de qualidade, uma educação substantiva. Sabe aquela história que dizem que ser professor é ser a profissão das profissões? Não é demagogia, é absolutamente imprescindível. Então, o professor precisa ganhar mais, né? Se o Flávio Dino conseguiu fazer, dá para fazer em outros lugares, né? É claro que ninguém é tão brilhante como o Flávio Dino, são poucos os que são brilhantes como o Flávio Dino, né? Aí querem desmerecer porque o cara é gordo, né? Você já foi gordo, eu sou gordo, eu sei o que a gente passa. Mas enfim, siga o Flávio Dino. E o segundo ponto é o seguinte, já que vai pagar bem para os professores, capacite-os também, né? Investir em capacitação do professor é muito bom. Se o professor, eu estou falando do professor do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio, né? Ele puder ter doutorado, muito melhor. E se ele não puder ter doutorado, mas pelo menos puder ter mestrado, melhor ainda.
Então, se não puder nenhuma das duas coisas, que ele tenha uma boa licenciatura, né? Então, são esses dois pontos importantes, né? Invista no professor. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também falava isso muito, muito, muito. Invista no professor. Investir no professor é pagar bom salário para ele e é qualificá-lo, é capacitá-lo o máximo que ele puder. Então fica aí a dica para sua campanha, né? Talvez você falar sobre isso seja muito mais útil, né, do que ficar dizendo bobagens como Bolsa Família para mulher comprar maquiagem. Bolsa Família matou a fome de 95% dos usuários dele, né? Ou mais, né? Ficar dizendo que é socialista, mas tem Handley no pé, tem iPhone 16 e tem plano de saúde. As pessoas têm direito de terem o que quiserem se elas tiverem condição de pagar, né? E também ficar mentindo aí dizendo que a picanha tá 50 conto quando você encontra a picanha por 30 contos. E eu já vi. Não algumas vezes, mas várias vezes também, né? Eu sei que você não vai assimilar minha plataforma, mas enunciá-la, pelo menos, é minha obrigação, né? Eu podia me candidatar a deputado, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, né? Mas eu ia ter voto? Não, não vou, né? Porque eu sou um desconhecido. Você pode ter voto, porque você é conhecido apesar de estar se tornando uma subcelebridade, né? Mas é conhecida. Mas tem que ter plataforma política também. Tô dando aí de mão beijada. Se você quiser aproveitar ou não, aí é com você mesmo. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.